Olá, meus queridos, estamos aqui com a segunda parte de gêneros literários e hoje nós veremos o gênero épico. Queridos, o gênero épico narrativo, ele pode se apresentar como poema, que é um texto escrito em versos, um poema longo que vai narrar uma história, que vai contar uma história. A epopeia ou épica são os poemas que contavam esses feitos grandiosos protagonizados por heróis. Os heróis, eles podem aparecer de duas formas, ou se dividir em dois tipos de herói. Por exemplo, o herói individual e o coletivo. Exemplos de heróis individuais são aqueles de Ulisses, das épicas gregas Ilíada e Odisseia, escrita lá no século VII a.C. e atribuídas a Homero. Como um exemplo de herói coletivo, temos o povo português, que são os protagonistas da obra Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. As maiores epopeias são atribuídas a Homero e Virgílio, ainda lá na Antiguidade Clássica, na Era Clássica, quando Homero teria escrito Ilíada e Odisseia e Virgílio escreveu Eneida. Posteriormente surgiu, lá na Idade Média, com Dante Alighieri, a Divina Comédia. Pessoal, o gênero épico narrativo pode ser escrito em verso ou em prosa. Um texto escrito em verso é um texto escrito em poema, que verso é uma linha do poema. O texto escrito em prosa é um texto escrito em parágrafos. Quando esse texto é escrito em prosa, nós teremos o romance, as novelas, os contos, as crônicas, as fábulas. Gente, por ser uma história, nós teremos personagem, nós teremos espaço, nós teremos um tempo, nós teremos um enredo e nós teremos um narrador. Esse narrador, ele pode ser o narrador observador, que é aquele que narra de um ponto de vista exterior, como quem presencia ou testemunha os acontecimentos, ou seja, ele está fora da história, está só contando. O narrador onisciente é aquele que conhece até o interior das personagens, os pensamentos, as emoções, ele revela tudo. O foco narrativo dessa história pode ser em terceira pessoa, que quando o narrador é apenas uma voz, ele não se identifica, tá? Ele não é personagem, para ser mais direto. O foco narrativo em primeira pessoa é a mesma coisa de dizer que é um narrador personagem. Como assim? O narrador é também personagem, ou seja, ele vive também a história. Queridos, vejamos esses versos da obra Odisseia. Do varão me narra, musa do muitas vias, que muito vagou após devastar a sacra cidade de Troia. De muitos homens viu urbes e a mente conheceu, e muitas aflições sofreu ele no mar em seu ânimo, tentando garantir sua vida e o retorno dos companheiros. Nesses versos que nós podemos perceber, extraídos da obra Odisseia, uma das mais conhecidas epopeias, exalta o herói Ulisses, o Odisseu, que retorna para casa após muitos e muitos anos lutando na guerra de Troia. Queridos, aqui temos um trecho em prosa para percebermos a diferença do gênero narrativo épico em prosa e compararmos com o que nós vimos anterior, que era em verso, tá? Esse trecho é de uma obra chamada Don Quixote, de um poeta espanhol, Miguel de Cervantes. E fala o seguinte: o destino vai guiando as nossas coisas melhor do que pudéramos desejar. Pois vê-lo, amigo Sancho Pança, aqueles 30 ou pouco mais desaforados gigantes, com os quais penso travar batalha e tirar de todos a vida, com cujos despojos começaremos a enriquecer, pois esta é boa guerra, e é grande serviço de Deus varrer tão mar semente da face da terra. Que gigantes, disse Sancho Pança. Aquele que ali vês, respondeu seu amo, de longos braços, que alguns chegam a tê-los de quase 2 léguas. Veja, vossa mercê, respondeu Sancho, que aqueles que ali aparecem não são gigantes, e sim moinhos de vento, e o que neles parecem braços são as asas, que empurradas pelo vento, fazem rodar a pedra do moinho.
Queridos, as epopeias, por ser uma história grandiosa, por narrar um feito extraordinário de um caráter excepcional, também vai usar uma linguagem diferenciada. A seleção vocabular vai ser diferenciada, vai ser um vocabulário mais rico, uma sintaxe mais elaborada. Vamos perceber também vários recursos estilísticos, tá? Isso vai se evidenciar aqui nessa estrofe que nós podemos observar, que é de abertura da epopeia portuguesa Os Lusíadas, que diz assim: as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando. Cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e arte. Queridos, aqui nós temos as principais características do gênero épico ou gênero narrativo. Um poema longo ou uma narrativa em verso. Por que narrativa? Porque é uma história, porque vai ser contada uma história, vai ser relatado um fato, um feito, um acontecimento. Verso porque é poema, mas também pode ser em prosa, não é? Hoje nós temos mais comumente o gênero narrativo em prosa, o romance, o conto, a crônica, né? Esse que é do nosso dia a dia. Por ser um texto narrativo, por ser uma história, vai apresentar personagens, vai ter um tempo, vai ter um espaço, vai ter um enredo. Os verbos e os acontecimentos serão no passado, pois já aconteceram. A mitologia greco-romana e o sobrenatural são uma das principais características desse gênero. Nós podemos perceber, ao longo das epopeias, que vai acontecer esse intercâmbio entre o plano do herói e o plano dos deuses mitológicos. Muitas vezes nós percebemos que o destino do herói pode provocar e vai provocar discussões entre os deuses. Tá? No início da Odisseia, nós podemos perceber que é narrada a Assembleia dos Deuses. Tá? Nessa Assembleia, Zeus vai atender o pedido de Atena e vai ordenar a ninfa Calypso que liberte Ulisses para que ele volte para casa, para que ele retorne a Ítaca. Porém, o Poseidon, Deus Supremo do Mar, vai fazer de tudo para impedir o retorno de Ulisses. Então ele vai passar por muitos obstáculos, por muitas situações difíceis até retornar a Ítaca. E aí a questão do narrador observador ou narrador onisciente, tá bom? Queridos, esse é o gênero épico ou narrativo. Espero ter sido sucinta, mas espero ter sido clara. Esse é o objetivo, é ser sintética, mas esclarecer as dúvidas de vocês, tá? Qualquer dúvida, qualquer situação de dificuldade nas atividades, vocês sabem que podem contar comigo, podem entrar em contato, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, fiquem em paz, fiquem em casa. Beijo!